Por natureza, nem todos têm cílios bons, mas todos querem ficar lindos. Alguém, sem sombra de dúvida, decidiu acrescentar cílios, e alguém ainda está pesando os prós e os contras. É prejudicial acrescentar cílios, se os cílios ficam muito danificados após o acréscimo. As extensões de cílios são prejudiciais aos olhos? Respostas em nossa análise. Foto antes e depois das extensões de cílios. Características do acúmulo. A tarefa do mestre: colar artificialmente na base dos cabelos nativos. Como acessório, há uma cola especial com resina. O acúmulo é realizado por dois métodos principais. Cílios: cada cílio é tratado separadamente. A um nativo é anexado um artificial. É um trabalho mais caro e meticuloso, cujo objetivo final é a máxima naturalidade. Feixe: colar um feixe de 3 a 4 cabelos. Esse procedimento é mais barato do que o método de arbusto e pode ser feito de forma independente em casa. Por volume, distinguir os seguintes tipos de acúmulo. Completo: os pelos artificiais preenchem todo o espaço ao longo da pálpebra. Incompleto: alternando pelos próprios estranhos ou colando o material somente nos cantos dos olhos. 2D: dois cílios artificiais são presos a um dos seus próprios cílios. 3D: um cílio próprio é reabastecido com 3 cílios estranhos. Hollywood volume: até 5 cílios artificiais podem ser fixados em um cílio. Esse método é adequado para sessões de fotos ou participação em produções teatrais, mas não para uso diário. Tipos de material: pelos de seda, têm um brilho lustroso e uma espessura entre 0,15 e 0,25 mm. Pelos de Marta, espessura semelhante à dos cabelos humanos. Esse valor é de 0,07 a 0,12 mm. Pelos de Zibelina, grossos, mas muito elásticos, usados principalmente para aumento parcial. Pelos da coluna, espessura, mais de 0,15 mm, criam um efeito de volume e mantêm a curvatura. A principal ferramenta do mestre é a pinça, reta, necessária para segurar os cabelos durante a fixação. Em forma de L, ideal para modelar os cílios. Em forma de L, melhor para o uso em modelagem 3D. Gancho: você precisará dele para segurar e colar o pacote. Vetus ST17, projetada para colar cabelos nos cantos dos olhos. Como são alguns tipos de pinças? Perguntas atípicas. Algumas meninas ficam intrigadas com as perguntas: posso fazer as extensões de cílios sentada, antes de viajar para o mar ou no inverno? Sobretudo em ordem. Algumas colam os pelos sentadas, mas durante toda a sessão a cliente se sente desconfortável ao sentar. O pescoço fica rígido rapidamente, mas isso traz um incômodo significativo para o mestre. Uma viagem ao mar não é motivo para recusar o acúmulo. A única coisa: não coçar os olhos, espirrar ativamente na água e mergulhar. A beleza do acúmulo tem medo de água salgada. A principal vantagem das extensões no inverno: da neve que cai nos olhos, nada fluirá. Ao contrário do rímel, é possível construir extensões de cabelo na ausência de quaisquer problemas com eles. Se eles são frágeis, não são caracterizados pela densidade. À sua perda, é melhor recusar o procedimento de extensões. Meninas com a pele da pálpebra constantemente desgastada, ela fica vermelha e escamosa, que planejam construir cílios, devem entender que o material artificial não gosta de cremes gordurosos. As extensões de cílios não são adequadas para meninas que são propensas a reações alérgicas. Nesse caso, um mestre experiente deve realizar um teste de compatibilidade com os componentes. O descolamento precoce dos cílios colados ocorrerá em pessoas com pele oleosa. Portanto, elas devem considerar seriamente se devem ou não fazer a extensão. É aconselhável recusar as extensões de cabelo e aqueles que gostam de dormir com o rosto no travesseiro. É bastante perigoso colar cabelos artificiais. Para quem toma hormônios, sofre de asma, diabetes, conjuntivite, doenças oculares virais e infecciosas. Os cílios estendidos não terão vida longa se a cliente usar lentes de contato, tocar os olhos diariamente, usar colírios. Importante: o alongamento se tornará perigoso para a cliente se o mestre violar a tecnologia e as normas sanitárias não forem observadas. Ele pode causar infecção. Prós e contras. Benefícios das extensões de cílios. A construção de cílios artificiais não é dolorosa. As extensões de cílios podem tornar o olhar expressivo. As extensões permitem corrigir o formato dos olhos, aumentá-los ou estreitá-los, e remover os espaços entre os cílios.
Os cílios não precisam ser pintados com rímel. Economia de cosméticos. A diferença entre os cílios com rímel aplicado e os cílios com extensões de cílios. Prejuízo das extensões de cílios. Os malefícios das extensões de cílios residem no fato de que seus pelos ficam estressados, não descansam. A complicação na forma de enfraquecimento dos cílios não vem instantaneamente, mas depois de alguns meses. Para o cliente é perigoso para as ações analfabetas do mestre-traço. Ao renovar, o cílio natural não cairá, mas ficará preso no artificial, resultando em um processo inflamatório. Possíveis danos decorrentes do uso de materiais de baixa qualidade pelo mestre. Vida útil curta, baixo custo externo, alergias. Muitas vezes os clientes não sabem quais materiais são usados pelo mestre, e até mesmo queimaduras químicas. Tal reação é possível quando o mestre usa um gel com formaldeído. Por causa disso, pode causar cicatrizes na córnea, que é repleta de perda parcial da visão, se a colagem for usada de forma inadequada para uma determinada cola da cliente. Ela poderá apresentar lacrimejamento excessivo e ardência nos olhos. Dica: se os cílios ainda estiverem acumulados e esses sintomas tiverem se manifestado, faz sentido remover a beleza artificial e consultar um médico. É importante escolher os pelos artificiais certos para você antes de fazer extensões de cílios. Possíveis efeitos negativos: olhos e visão. Para não prejudicar sua visão e seus olhos, é aconselhável pensar cuidadosamente sobre o local do procedimento no qual você está interessado. Deve ser um salão não apenas com uma reputação ideal, mas também com uma licença para realizar essa atividade e um certificado de qualidade para os materiais usados. Qual é o seu risco ao recorrer aos serviços de um mestre de um salão duvidoso ou de uma pessoa particular? Você pode danificar sua própria vegetação, ficar com irritação e inchaço nos olhos e, no pior dos casos, arruinar sua visão. A culpa é da cola barata e de baixa qualidade usada por mestres inescrupulosos. Conselhos úteis: descubra se os meios para as extensões não contêm bimatoprost. Essa substância pode levar à cegueira. Preste atenção, não deixe que os cílios fiquem molhados, caso contrário os adesivos entrarão nos olhos. Por isso é importante colar os fiapos com meios seguros. Importante: se os cílios forem estendidos regularmente, consulte um oftalmologista para verificar sua visão e o efeito das extensões na córnea do olho. Gravidez. A gravidez não é um obstáculo para a colocagem de cabelos estranhos, mas somente se o mestre usar materiais de qualidade, que não causem alergias e não contenham substâncias tóxicas. Observe: em mulheres grávidas, os cabelos não durarão muito tempo devido às alterações hormonais que aumentam a queda de cabelo, e a correção terá de ser feita com mais frequência. Importante: não vale a pena recorrer a extensões no primeiro trimestre da gravidez. Nesse período, os sistemas vitais e os órgãos do feto estão em repouso, e é necessário realizar um teste de alergia retirada. Para não estragar seus cabelos, em nenhum caso você deve arrancar o material artificial. Se você não tiver tempo para visitar o mestre, poderá tentar a remoção pelos seguintes meios: qualquer óleo graxo, ricino ou terbintina, ou creme nutritivo. As gorduras têm um efeito ruim sobre o fixador de resina de cabelos não naturais. Para dissolver a resina, o produto gorduroso deve ser deixado no cabelo por 5 a 10 minutos. Preparações profissionais: debonder ou remover. O que fazer? Está escrito nas instruções. Qual é a aparência do produto de bonder? Observe: a remoção terá de ser cancelada se os olhos estiverem inflamados. Primeiro você precisa tratar a doença. Consequências: aqueles que querem saber se os materiais artificiais são prejudiciais e se os cílios são danificados após as extensões devem saber: seus cílios ficarão diferentes após as extensões. As consequências das extensões de cílios são as seguintes: após a remoção dos cílios artificiais, os próprios cílios ficarão fracos e finos e começarão a cair. As extensões são prejudiciais aos cílios e não são a melhor maneira de afetar os folículos capilares. Preste atenção: os especialistas recomendam a formação de pelos por no máximo 1 ano, fazendo a correção uma vez por mês. Após o que é preciso fazer uma pausa, a recuperação total dos cílios leva 200 dias, e tratar seus próprios cílios. Exceção: extensões com efeito boneca. Isso pode ser feito por no máximo meio ano, sob a pressão de pelos estranhos grandes e volumosos. Os próprios pelos se quebram mais rapidamente. Procedimentos após as extensões de cílios. Procedimentos após as extensões de cílios. O melhor cuidado é o correto. Antes de ir para a cama, certifique-se de lavar os cosméticos com produtos suaves,
Não esfregue ou estique a pele da pálpebra durante a lavagem, antes de ir para a cama. Faça procedimentos de fortalecimento. Pegue uma escova bem lavada de rímel velho, pingue nela óleo de ricino ou turbentina e penteie suavemente nos cílios. Ponto e vírgula. Como aplicar óleo de ricino nos cílios para estimular o crescimento dos cabelos. Penteie regularmente com uma escova, seca e limpa. Tomar vitaminas A e internamente. É bom que seu rímel contenha óleo de ricino e queratina. As extensões danificam os cílios? Sim. Vale a pena fazer esse procedimento? É uma questão pessoal de cada um. Mas antes de aumentar o comprimento dos seus cabelos, lembre-se, apesar de ser uma manipulação relativamente segura, os cílios da extensão definitivamente se deteriorarão. Portanto, antes de ficar intrigado com o efeito do material, olhos abertos e grandes, leia primeiro as resenhas que descrevem todos os prós e contras dessa manipulação.